Eu quero analisar a tabela de classificação. Esta tabela ainda é amiga do Internacional? Ainda é amiga do Internacional, né? Na medida que em campo, tudo que a gente vê nos apavora, a gente vai saber agora a real condição do Internacional, o real risco, o real perigo e as reais possibilidades, né? Então, vamos cumprimentar todo mundo aqui. Pedro Raide, muito bom dia. Bom dia, Baldasso. Eu cometi um erro ontem e eu acho que isso é um grande problema. Eu assisti o jogo do Atlético Mineiro. Medo, caos e Ai, trevas. ai, ai. Muito bem. Juliano Machado, bom dia. Bom dia, Baldasso. Bom dia, Pedro, Paulinho, toda a nossa audiência. E ontem a gente teve a nossa coletiva do presidente Alessandro Barcelos também, onde foi muito mais um pronunciamento do que, de fato, uma coletiva, né? Porque o presidente acabou se esquivando da grande maioria das perguntas, né, Baldasso? Ele é habilidoso, ele é habilidoso. Paulo Pires, a estrela desta abertura de programa. Paulinho, bom dia. Bom dia, Baldasso, Pedro, Juliano, galera colorada. Ao contrário de Pedro Raide, eu não assisti ao jogo do Galo. Eu assisti ao jogo do Inter contra o Fluminense. Ah, isso é importante, isso é importante. Bom, vamos lá, gurizada. Paulo Pires, eu quero que a gente esmiúce todas as possibilidades na tabela de classificação e para servir como base do que a gente vai analisar aqui, eu quero que inicialmente tu me diga o que de melhor e o que de pior para o Inter pode acontecer na próxima rodada. Bom, de melhor, é claro. O Inter vence o Galo domingo, o Santos tropeça em casa contra o Fortaleza, o jogo é sábado, e também no sábado, em BH, o Vitória tropeça para o Cruzeiro. Eu quero falar tropeço, quero falar tropeço mesmo, derrotas, né? Então, melhor condição. Derrota do Santos, derrota do Vitória e vitória do Inter. Aí o Inter E iria aí, para o Inter. Ah, pois é. 38 pontos, certo? Venceu o Galo, vai para 38 pontos. O Santos ficaria com 32 e o Vitória com 31. O Inter abriria 7 de vantagem sobre o Vitória, nesta condição. Pois é, é muito louco isso. A gente está apavorado e se acontecer esse cenário que o Paulinho falou, o Internacional praticamente eliminaria a chance de rebaixamento, né? Porque se tu abrir 7 pontos, faltariam quantas rodadas ainda? 7? Mais 7. Né? Como é que o Vitória tiraria 7 pontos do Inter em 7 rodadas? Seria muito difícil. Então tem um cenário neste final de semana que praticamente tranquilizaria, entre aspas, o Internacional em relação a esse risco de rebaixamento. Praticamente, não matematicamente, mas virtualmente eliminaria a possibilidade. O muito louco, Paulinho, é que o inverso é pânico. Se der tudo errado na próxima rodada, Paulinho. Deixa eu só colocar um adendo aqui, né? Abrir um parênteses, falar antes a questão aí do tudo certo. Lembrando que mesmo que o Inter abra esses 7 pontos, vencendo o Galo e o Vitória perdendo para o Cruzeiro, o Inter não pode, na quarta-feira, perder para o Vitória em Salvador. Porque se o Inter perde para o Vitória em Salvador, a diferença é que subiria para 7 no fim de semana, cairia de novo para 4 na quarta-feira. Dito isso, vamos então ao pior cenário. Sábado, o Santos ganha na Vila do Fortaleza e o Vitória surpreende o Cruzeiro lá em BH e vence a partida também. E o Inter perde para o Galo no Beira-Rio. O que acontece? Que aí vamos terminar a rodada com o Inter e o Santos com 35 pontos e o Vitória a 1 ponto do Inter. 34, ficaria 35 a 34. Caos total. Aí seria pânico. Aí é caos total. Aí é pânico. Aí, efetivamente, o Internacional estaria abrindo as portas do inferno. Estaria abrindo as portas do inferno. Vamos lá. Outra análise. Pegando o balizador, a gente está olhando muito mais para os outros do que para o Inter. Porque o Inter, talvez a gente nem queira olhar. Vocês disseram isso na manchete de vocês. O Inter, talvez a gente nem queira olhar, de medo de olhar pelo que está acontecendo. Olhando pelos outros. O Vitória pega o Cruzeiro em Minas no final de semana, que em tese apresentaria uma derrota. O Cruzeiro não está envolvido com as semifinais da Copa do Brasil por agora? Como é que funciona isso, Paulinho? Aí que está o problema. Aí o problema para o Inter é que as semifinais da Copa do Brasil acontecem somente depois do Brasileirão. Dia 10 de dezembro é verdade, é o jogo de ida, no caso. É verdade. Só Então, depois do Brasileiro. Então o Cruzeiro está brigando pelo título brasileiro ainda, Paulinho? Matematicamente sim, porque temos o Palmeiras com 62, aí vem o Flamengo com 61 e o Cruzeiro terceiro com 57. São 5 pontos que separam o Cruzeiro do líder. Só que o Cruzeiro tem um jogo a mais que o Palmeiras. O Palmeiras tem jogo atrasado para fazer ainda, né? Então não. Então não está brigando pelo título. Mas o Cruzeiro
É muito melhor que o Vitória. Muito melhor que o Vitória. O Santos vai ganhar, Paulinho. O Santos vai pegar o Fortaleza, que está morto dentro de casa. Provavelmente o Santos ganha essa partida. Mas o Santos, neste momento, não é o balizador. O balizador é o Vitória. Paulinho, hoje, qual é a pontuação que se considera necessária para escapar efetivamente na Série B? É claro que a cada rodada fica aquele negócio só sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Nesse momento, com a derrota do Vitória para o Corinthians na rodada passada em casa, em Salvador, a exigência que estava em 42, para quem está fora da zona de rebaixamento hoje, a exigência que estava em 42 caiu para 40. Então hoje 40 pontos para escapar do rebaixamento. Então faltariam, em tese, mais 5 para o Inter, né? É uma média historicamente baixa, o que ajuda o Internacional neste momento. Esses dias, Paulinho, tu fez um levantamento da pontuação que a esta altura o Inter tinha em 2016, quando caiu. E ela é parecida, né? Vou até pegar aqui rapidamente, aqui, pegar 2016 após a 30ª rodada, o Inter, naquele momento, o Inter estava na zona de rebaixamento, na 30ª rodada, deixa eu pegar aqui, rapidamente, 30ª rodada de 2016, o Inter tinha, lá em 2016, nesta rodada, ou seja, ao final da 30ª rodada, o Inter tinha 33 pontos. Tinha 33 pontos, hoje tem 35, contra 34 o Sport. O Inter era o primeiro clube do Z4, o 17º, então, com 33, o Sport, o 16º com 34. Então o Inter tinha 2 pontos a menos e estava no Z4. O Inter tem hoje 2 pontos a mais do que tinha nesta rodada no ano que caiu em 2016. E por conta da exigência de pontuação, naquela época, com 2 pontos a menos do que está hoje, o Inter estava na zona de rebaixamento. Ou seja, nós estamos fazendo uma campanha de rebaixamento. Que só não faz com que o Inter esteja na zona de rebaixamento, porque este ano, excepcionalmente, os 4 que estão na zona do rebaixamento estão fazendo uma pontuação muito baixa. O Inter está fazendo uma campanha de rebaixamento neste momento. Paulinho, os 3 próximos jogos do Inter e os 3 próximos jogos do Vitória. Vamos lá, Baldasso, vou colocar na tela, inclusive, vou pegar aqui uma galera aqui, além do Inter, do Vitória, pegar também o Ceará. Eu acabei esquecendo do Ceará, o Ceará tem a pontuação do Inter, o Ceará tem um jogo atrasado hoje, obviamente, contra o Fluminense do Maracanã, jogo atrasado ainda do primeiro turno, e depois já pega o Fluminense no final de semana lá em Fortaleza. Mas, de qualquer forma, hoje o Ceará tem, portanto, aí a mesma pontuação do Internacional, 35 pontos para cada um. Então, vou pegar o Inter primeiro aqui. O Inter tem, então, Atlético Mineiro no Beira-Rio, tem o Vitória em Salvador, tem o Bahia no Beira-Rio. São os 3 jogos antes da parada para a próxima data FIFA. O Vitória tem, na sequência, Cruzeiro em BH, o Inter lá em Salvador no Barradão e depois pega o Botafogo também no Barradão. Vamos pegar aqui o Santos. Santos tem Fortaleza em casa, no final de semana agora. Aí tem o Palmeiras em São Paulo, no São Paulo capital, no Allianz Parque, jogo do segundo turno, e pega o Flamengo no Maracanã. Então é Fortaleza em casa, Palmeiras fora, Flamengo fora. E eu confirmo o Ceará, então, os 2 jogos contra o Fluminense, hoje jogo atrasado no Maracanã do primeiro turno, fim de semana contra o Fluminense lá em Fortaleza pelo segundo turno, aí o Ceará pega o Fortaleza, é clássico estadual, e o Corinthians fora de casa, são os próximos jogos aí de Inter, Vitória, Santos e Ceará. Paulinho, o Baldasso otimista acha que tem chance de, neste final de semana, o Inter ganhar do Atlético, o Vitória perde do Cruzeiro. Não é um absurdo, né? O Inter ganha do Atlético no Beira-Rio, afinal de contas, vamos jogar no Beira-Rio. O Vitória perde para o Cruzeiro, que não é absurdo, e aí a gente praticamente elimina a chance de rebaixamento. Mas, o Baldasso pessimista. Que dia é Vitória e Inter? Próxima quarta-feira, dia 29, não, 29 agora, semana. Dia 4, dia 5 de novembro. Daqui uma semana. Paulo Pires, a pergunta que eu vou te fazer do Baldasso pessimista é uma pergunta muito forte, modéstia à parte. O Internacional daqui uma semana pode estar na zona do rebaixamento? Sim, pode estar, com certeza. Porque assim, se o Inter ganhar do Galo, não estará na zona de rebaixamento. Isso é certo. Depende do Inter. Se o Inter ganha do Galo, não importa o que acontecer na rodada, com os jogos do Vitória, contra o próprio Inter depois e contra o Cruzeiro, porque se o Inter ganha do Galo, ele abre 7 pontos. Digamos que o Vitória aí ganhe, na verdade, do Cruzeiro,
O Inter, com a vitória sobre o Galo, vai a 38. O Vitória ganha do Cruzeiro, no pior cenário, vai a 34. Se ele ganhar do Inter, vai a 37. Então, se o Inter ganhar do Galo, o Inter não poderá entrar na quarta-feira, quando pegar o Vitória em Salvador, na zona de rebaixamento. Agora, se o Inter não vencer o Galo no Beira-Rio, poderá na próxima quarta-feira estar, depois de jogar contra o Vitória, na zona de rebaixamento. Desde que o Vitória ganhe do Cruzeiro neste final de semana. A gente tem que falar sobre isso, pelo que o Inter está jogando. E aqui agora, nesses 10 primeiros minutos que a gente está conversando, a gente não falou disso. Se o Inter, com o que está jogando, continuar jogando dessa forma, contra o Galo, que apavorou o Pedro Reit, que assistiu o jogo ontem, o Inter pode perder, o Inter vai perder para o Galo. O Inter vai perder para o Galo. Se der uma zebra do Vitória ganhar do Cruzeiro, daqui uma semana, o Inter pode estar na zona do rebaixamento. Eu não estou falando isso para alarmar. Eu estou falando isso para as pessoas perceberem o quanto o Inter precisa melhorar. A possibilidade de entrar na zona de rebaixamento está a uma semana de distância da gente, se a gente fizer em campo o que fez contra o Fluminense no Rio de Janeiro. Então é muito importante.